Uhum. É, da hora Nossa. demais. Muito Fábio legal. Lucindo. Pô, da hora demais. Beleza, mano, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa, e aí, pessoal, bem-vindos ao Fitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato e hoje estamos aqui com o João Vitor. Cara, se apresenta pro pessoal e fala o que tu faz. Então, oi para todo mundo, eu sou o João Vitor, eu sou estudante de Direito e atualmente eu tenho um podcast sobre mitologia, que é mitologia em geral, greco-romana, hindu, nórdica, e eu pretendo falar sobre algumas outras mitologias no futuro, e eu também sou escritor. Uhum. Cara, qual foi a ideia do seu podcast de mitologia nórdica? Por quê? Tu não acha que a mitologia nórdica é muito nichada? Por que tu Então, escolheu a mitologia nórdica? é que, tipo assim, no meu podcast, na verdade, eu falo de todas as mitologias, né? E aí, quando eu fui... Inicialmente, eu ia falar só sobre mitologia greco-romana. Só que aí eu dei uma pesquisada até para ver se já não tinha muita gente trabalhando nessa área, assim, sabe? E eu vi que tem alguns podcasts, mas não tem muita coisa, assim, e o conteúdo que tinha era um conteúdo mais, como que eu vou dizer isso? Mais formal. Porque, assim, os mitos de qualquer mitologia, eles sempre têm, às vezes, um linguajar um pouco rebuscado. E aí as pessoas não conseguem entender muito bem, a gente tem que fazer uma forcinha para entender, sabe? E de mitologia nórdica mesmo, e mitologia hindu, eu não tinha encontrado nada. E eram mitologias que eu lia. E aí eu decidi juntar tudo num podcast só. Mano, eu acho bem interessante essa coisa da mitologia hindu. É uma coisa que eu sempre fiquei interessado, mas muita pouca gente fala sobre, né? E é um problema, por conta que a galera só fala de nórdica e grega. É um pouco da egípcia, mas nunca da hindu. Por que tu acha isso? Tu acha que a hindu tem tanto potencial quanto a grega e a nórdica? Ou não? Eu acho que, assim, a gente tem mais a ficção pela mitologia greco-romana, porque a gente teve jogos que fizeram muito sucesso dentro dessa mitologia, né? A gente também tem bastante obra não, né? Falar bastante é até um pouco demais, mas a gente tem aí algumas obras audiovisuais que também fazem menção à mitologia greco-romana. E aí, quando eu digo jogo, eu tô falando de God of War mesmo, que é um jogo super conhecido, que tipo, todo mundo gosta. E quando eu digo séries de audiovisual, tem Cavaleiro dos Zodíacos, que tem bastante mitologia. A gente também tem o universo da Marvel, que também tem bastante menção à mitologia, né? E isso é mitologia greco-romana. E quando eu digo greco-romana, é grega e romana, porque essas duas mitologias são as mesmas mitologias, mas com alguns nomes diferentes. E também mitologia nórdica, né? Tem o próprio Thor aí. E assim, essas duas mitologias, elas já são muito simples para a gente, porque elas já foram contadas de várias formas. Tem filme da Disney, tem em todo lugar, sabe? E aí, quando a gente vai pegar, por exemplo, uma mitologia hindu, é um pouco mais difícil de falar sobre, as pessoas podem não achar tão interessante, porque não é um assunto que foi batido. A gente não tem um filme animado, bonitinho, explicando pra gente como que funciona, sabe? Mas, e também eu acho que é um pouco mais sensível a gente falar de mitologia hindu, porque a gente ainda tem o hinduísmo e a gente ainda tem o budismo, que são duas religiões que ainda existem no mundo e que elas são por causa dessa mitologia. Então, talvez aí as pessoas não tenham criado tantas obras em cima dessas mitologias, justamente porque ainda tem algumas pessoas que seguem ela, sabe? E aí, querendo ou não, acaba se tornando um pouco mais sensível de se falar sobre. Mas agora, igual você falou aí sobre mitologia egípcia, a mitologia egípcia a gente até tem ela bem batida, assim, mas a gente não tem a mesma quantidade de obras de mitologia egípcia, igual a gente tem de greco-romana e nórdica, sabe? E a mitologia egípcia é uma mitologia muito interessante, que dá para você explorar ela de diversas formas, assim como a mitologia hindu também. Olha, se eu falar demais, tu pode me cortar, tá? Porque eu começo falando, eu vou me empolgando e eu não paro. De boa, pô. De boa. Tipo, tu tá conversando, entende? É isso que vale a pena. Isso que faz um podcast bom, né? Você vai falando e daí a pessoa vai se envolvendo com você, igual eu tô também. E, cara, me diz uma coisa. Por exemplo, você falou agora que tem pessoa que ainda segue religião, budista, hinduísta e tudo mais. E por que tu acha que ninguém mais acredita em deuses gregos?
Por quê? Por que tu acha que morreu, sabe? Morreu, não tem mais. É a mesma coisa deuses nórdicos. Por quê? Por que tu acha que isso aconteceu? Então, é que assim, uma coisa que eu acho que explica muito bem isso é uma cena em Vikings, bem no comecinho, assim, não é spoiler, porque isso é da primeira temporada, tá? Então ninguém pode falar de spoiler. Mas é uma cena bem no comecinho, quando eles estão no barco e eles pegam uma tempestade. E o Flock, ele começa a falar que os raios da tempestade é o Thor batendo o martelo dele e abençoando a viagem deles. E eu acho que esse é o negócio. Antigamente nós criávamos essas figuras divinas para explicar fenômenos naturais que a gente não conseguia entender. Então, quando tinha um raio, o que é esse raio? O raio é um fenômeno natural que, sei lá, acontece por causa das nuvens e não sei o quê. Não, o raio, na verdade, é Zeus, porque Zeus está com raiva. Ou o raio é Thor, porque Thor está com raiva. Então, assim, essas mitologias antigas, elas, elas eram muito mais fantasiosas, sabe? A gente tem todos os deuses com uma característica específica e com um animal que representa ele, sabe? Tipo, Zeus sempre é o cara barbudo que tem um raio e uma arma enfim, é muito mais fantasiosa. Enquanto as religiões que nós temos hoje, elas são mais plausíveis, digamos assim, elas são mais acreditáveis, sabe? E claro que também a gente aí entrando um pouco no, acho que passou uma moto, entrando um pouco no campo da história, a gente aí tem daí a ascensão do cristianismo e todas essas coisas, né? Que daí foi tirando essas religiões antigas. Mas eu acredito que seja porque são fantasiosas mesmo, né? Daí a de hoje em dia é mais plausível, é mais acreditável, é mais fácil da gente acreditar, sabe? Uhum. Existe alguma explicação do porquê eles criavam os deuses daquelas formas? Por exemplo, Zeus representa o raio e tal. Então, por que ele tinha que ser um cara imponente e tal? Tipo, tem muita representação de deuses, até bem estranhas e tal, até bem estranhas. E por que eles criavam daquela forma? Por que com aquele perfil? Tem alguma explicação para isso? Tipo assim, quando a gente vai falar de mitologia, a gente está falando também de um povo específico, de uma civilização específica. É por isso que, às vezes, os deuses são muito diferentes. Em termos de aparência. Em efeitos, eles até podem ser a mesma coisa, mas em termos de aparência, não. Então, é um reflexo da sociedade que eles viviam na época. Então a gente tem Zeus, que era um cara, o líder de todos os deuses, e ele sempre tinha a última voz, e ele era o chefe da família dos deuses, por exemplo, sabe? A gente tem ali os 12 olimpianos, que são uma família de deuses, os deuses mais poderosos, que subiam até o Olimpo. E o Zeus era o chefe deles. Enquanto isso, a gente tinha na Terra, né, nos humanos normais, a gente sempre tinha o chefe da família, né, que era um cara, né, por causa da sociedade patriarcal. Então, assim, é um reflexo da sociedade que a gente tinha. E isso também acontece, e a gente vê isso em alguns mitos. Por exemplo, a gente tem o mito aí da Eco, que é literalmente o eco. Quando a gente vai num lugar grande, a gente fala alguma coisa, a nossa voz ecoa para todos os lugares. E aí eles não conseguiam explicar isso, sabe? Tipo, como assim? Como esse eco acontece? Então eles foram lá e criaram, ó, não, é porque assim, existia uma ninfa que se chamava Eco e que ela foi amaldiçoada por Hera, em que ela só ia conseguir repetir as palavras que dissessem para ela. E ela morreu numa caverna. E quando ela morreu numa caverna, ela definhou e tudo que restou dela foi a voz. Então, por isso que quando a gente vai numa caverna, a gente ouve o eco, porque na verdade não é a nossa própria voz, é a ninfa falando de volta pra gente. Então, assim, os deuses, os mitos, todas essas coisas, eles são um reflexo da sociedade que eles viviam na época. Eles são um reflexo do que eles tinham medo. E aí a gente começa a ver uma diferença muito grande, porque, por exemplo, os deuses, a mitologia grega, Grécia e Roma tinham uma relação completamente diferente com a morte de que os hindus e os egípcios. Porque na mitologia egípcia, quando você morre, você vai para o submundo, e aí, para você conseguir passar por uma jornada, para você ser julgado, para sua alma ser julgada, para você ir para o paraíso, digamos assim, de uma forma mais simplista, você precisa de ajuda, você precisa de uns feitiços que precisam ser escritos no seu caixão, no seu sarcófago. Enquanto os hindus, você morre e aí você renasce. Então, assim, essas mitologias e esses deuses, eles têm tudo a ver com o que aquela sociedade precisava na época. Com as perguntas que aquela sociedade precisava responder na época.
Igual o exemplo que eu acabei de dar da mitologia nórdica. Os nórdicos, eles precisavam de uma solução, eles precisavam de uma resposta do porquê que acontece o trovão. Da onde que vem isso? Eu não sei o que que é isso. E isso a gente vê, gente, é assim, ó, quando nós, seres humanos, não sabemos explicar uma coisa, a gente sempre parte para o místico. A gente não gosta de ter dúvida. E aí a gente acaba criando esse místico. E aí é daí que começa a surgir todas as crenças, sabe? E aqui eu já não tô mais falando só de mitologia, já tô falando de tudo. Mano, uma coisa engloba a outra, né? Então é válido. Uhum. E, cara, teve gente que contestava isso, falava, pô, mano, isso daí é irreal, Zeus não existe. Tinha muita gente que fazia isso, ou você acha que, como ninguém tinha uma explicação, todo mundo meio que acreditava? Então, assim, tipo, esse conhecimento histórico eu não tenho. Mas eu sei que nessa época a religião, inclusive, é por isso que a gente tem tantos deuses nessas mitologias. Porque a gente não tinha, não era uma coisa unificada igual é hoje em dia. Sabe, hoje em dia, pegando, por exemplo, a Bíblia cristã, a gente tem um livro, esse livro ele conta uma história. E aí, essa história que é contada aqui na minha cidade, ela é contada na sua cidade também, através desse mesmo livro. Então a gente tinha uma unificação dessas crenças, só que aí, como lá não existia essa comunicação, não existia essa sociedade bem elaborada, a gente tinha uma difusão de mitos muito grande. Então, por exemplo, na minha cidade, Zeus era o deus do trovão. Mas na sua cidade, Zeus não era o deus do trovão, Zeus era o rei dos deuses. Então, a gente dizer que as pessoas não acreditavam nessa época, pelo menos do conhecimento que eu tenho, eu acho que existiam poucas pessoas. Porque naquela época também a gente não tinha tanta solução, a gente já não tinha como buscar um conhecimento próprio. Porque hoje em dia, como que funciona a gravidade? Eu não sei, eu vou pesquisar no Google como que funciona, eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vou aprender. Não, naquela época não tinha isso. Naquela época você conversava com as pessoas, quem sabia, te contava, você ficava sabendo também. Então, assim, eu acredito que não existia tantas pessoas, assim, digamos, ateus nessa época, sabe? Eu acho que as pessoas acreditavam muito mais na religião porque elas tinham muito mais medo do inexplicável. E se você tem uma religião, é meio que um modo de você se proteger daquilo. Porque, por exemplo, você tá no mar, você é um pescador, você tá no mar, nossa, eu preciso de peixe, porque eu preciso vender esse peixe e alimentar minha família. Mas eu também não quero morrer numa tempestade. O que que eu vou fazer? Não, eu vou rezar para Poseidon. Que daí Poseidon vai fazer com que eu consiga pescar bastante e ele ainda vai me proteger das tempestades. Então, assim, eu acho que nessa época, como existia mais medo, também existiam muito mais pessoas que acreditavam, sabe? Uhum. Cara, qual foi o primeiro deus que surgiu na mitologia grega? Qual foi o primeiro? Tipo, na mitologia grega, como eu te falei, a gente tem aí tem vários. Cada cidade, mais ou menos, contava uma coisa. Então, a gente tem várias versões para o mesmo mito. E aí, em uma dessas versões, ela vai dizer pra gente que existia uma bola de matéria e que aí você pode imaginar qualquer coisa que tinha nessa bola. Tinha fogo e terra, tudo junto. E ela ficava andando nessa imensidão vazia e essa bola era chamada de caos. E aí, em algumas versões, você vai ter esse caos como um deus mesmo, e em outras você vai ter ele como simplesmente um conjunto de matérias. E aí, vai dizer que o Cupido, ele saiu arremessando flechas para todo lado, e uma dessas flechas acertou o caos, e do caos começou a surgir todos esses outros deuses. E aí a gente vai ter os titãs, inicialmente, né? Que a gente tem Urano e Reia, e depois a gente tem Gaia e Cronos. E aí eles vão surgindo, e aí a gente vai vendo essa troca de cadeiras, porque daí de Urano passa, isso também é um reflexo da sociedade patriarcal, tá? Porque a gente sempre tem o deus masculino como figura principal. É claro que existem algumas versões que a gente tem a figura da matriarca como principal, tá? A figura da mulher. Mas as mais conhecidas são os masculinos, né? Quem não conhece Cronos, sabe? Poucas pessoas não sabem quem é. Mas aí a gente tem aí o Uranus, que é o pai do Cronos, e ele mata o pai.
e ele se torna o rei dos titãs. E aí depois a gente tem Zeus, que é filho de Cronos, que mata Cronos e se torna o rei dos deuses daí, né? Que daí não são mais titãs. Mas aí a gente vai tendo essa passagem de papel, e é interessante porque essa passagem de papel a gente vê em outras mitologias também. A gente vê ela, por exemplo, na mitologia egípcia, enquanto na mitologia nórdica é completamente diferente. Uhum. Então, mano, eu acho que a deusa mais conhecida de todas, não a deusa, né, Titã, é a Gaia. Uhum. A Gaia é a Sim. mais conhecida de todas. Tanto que ela é mais conhecida, eu acho que ela é mais conhecida que Cronos, mano, eu tenho certeza disso. Mas a gente conhece ela muito também por conta pô, de muita representação dela também, né, em filmes e tudo mais. E, mano, me diz uma coisa que eu sempre me questionei. O que aconteceu com os deuses? Por exemplo, no final de tudo, eles apenas desapareceram mesmo? Ou, por exemplo, alguém conseguiu matar Zeus? No final, assim, o que aconteceu com eles? Tipo, a mitologia ela não tem uma explicação, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, sabe? Ela não tem uma explicação exata de o que aconteceu com os deuses. Mas tem um ponto muito interessante que esse autor, Thomas Bulfinch, levanta, é que é assim, por exemplo, em God of War, a gente tem ali a morte de um deus, e aí o Kratos, ele simplesmente pega, tipo, matou Hermes, ele pega ali as botas do Hermes e começa a usar. E não é uma coisa tão simples assim. Matar um deus não é uma coisa tão simples. Matar um deus significa que você vai fazer com que aquilo que ele representa pare de existir. Então, se você mata Afrodite, que é a deusa do amor, você vai fazer com que todo o amor do mundo pare de existir. Então, é muito complicado você falar sobre a morte de um deus. Por exemplo, até em Fúria de Titãs, que é um filme bem popular, a gente tem a morte. Meu Deus, isso vai ser spoiler para quem não assistiu Fúria de Titãs 2, tá? Pula aí alguns segundos, mas a gente tem a morte de Poseidon no segundo filme. E para mim é ridículo aquela morte lá. Mas, enfim, o negócio é que a gente tem a morte de um deus e a gente não tem consequências para aquela morte, sabe? Nossa, você consegue imaginar o que seria a morte de Poseidon, por exemplo? Tipo, todas as marés do mundo entrariam em caos, sabe? Todos os oceanos, todos os lagos. E eu acho que o mais correto, assim, é claro que agora a gente já sabe que os deuses mitológicos não existiam, né? Pelo menos da mitologia grega e da mitologia nórdica a gente pode afirmar isso. Mas eu acho que o mais correto é a gente simplesmente dizer que eles caíram no esquecimento, sabe? Fúria de Titãs também traz uma coisa muito interessante. No primeiro filme, isso, que os deuses vão ficando mais fracos porque os humanos não estão louvando eles mais. E eu acho que isso é o mais interessante da gente adotar como, tipo, o que aconteceu com os deuses. O que aconteceu com os deuses foi isso. A gente parou de louvar eles. Ninguém mais faz um sacrifício, ninguém mais vai lá e mata um animal em nome de Zeus, sabe? Ninguém mais faz isso. Então, eu acho que é o mais correto a gente dizer, eles caíram no esquecimento. Sim, sim. Mano, mas pelo menos eles nos deram muitas bases para muitos personagens da hora, pelo menos. Sim, Isso foi uma coisa da hora que eles fizeram. E, mano, por exemplo, o Zeus teve quantos filhos? Quantos filhos ele teve? Zeus? Nossa, Zeus. meu Deus, eu não sei te dizer exatamente assim, mas ele é pai de bastante gente na mitologia grega. Cara, na mitologia grega, os deuses gregos, eles eram, por exemplo, deuses do mundo inteiro ou deuses que só cuidavam da Grécia mesmo? A gente, por exemplo, a gente tem deuses na mitologia grega que vão para outros países ou não? Então, inicialmente a gente entende que os deuses eles fazem parte só da região que eles são louvados, tá? Mas os poetas antigos que escreviam a mitologia greco-romana, acho que é o Ovídio, ele vai dizer que teve uma vez que os gigantes, isso mitologia grega, tá? Mitologia greco-romana mesmo. Os gigantes, eles invadiram o Olimpo, e os gigantes, assim, tanto em mitologia greco-romana quanto em mitologia nórdica, eles são inimigos dos deuses, né? Na mitologia nórdica, a gente tem aí os gigantes de gelo e os gigantes normais aí que lutam, vivem lutando, inclusive o Loki é filho de um gigante de gelo, né? Mas
a gente tem aí esse mito que diz que os gigantes invadiram o Olimpo e que quando isso aconteceu, todos os deuses, eles ficaram com muito medo e eles fugiram para outros cantos do mundo. E aí, ele vai dizer que Zeus, por exemplo, ele se transformou em uma águia e ele foi para o Egito. E quando ele foi para o Egito, ele se transformou em outro deus. Ele começou a ser louvado como Amon-Ra. E Amon-Ra é um deus da mitologia egípcia extremamente importante. Então, a gente não pode dizer que eles foram louvados em outros lugares, porque eu acho que eles não foram de verdade, tá? Igual eu te falei, a gente não tinha comunicação naquela época. Então, a comunicação entre os povos era algo muito complicado, né? Porque, além de tudo, eles não falavam a mesma língua. A gente começou a ter uma concretização de uma religião mesmo com o cristianismo, né? Que daí começou a passar a ser o mesmo em vários lugares. Mas nessa época, não. Nessa época, a gente tinha muita divergência. Então, assim... a mitologia greco-romana, ela até tenta meio que falar, os egípcios também louvaram os deuses gregos, porque uma vez o Zeus foi para lá, mas não louvaram com o nome de Zeus, entendeu? Louvaram com o nome de Amon-Ra, que era um deus próprio deles. Mas a título de curiosidade, nesse mito que eu estava falando, depois que os deuses fogem do Olimpo, a única deusa que fica é a Atena, e ela mata todos os gigantes, e depois os deuses retornam pro Olimpo, para que eles possam continuar vivendo ali. Uhum. E, cara, mas, mano, Zeus era da hora demais, vai dizer que não. Vai dizer que não. Claro, o Zeus, ele era um corno. Ele era corno demais. Então, mas, pô, o visual dele é da hora. O visual dele é da hora. Na sua opinião, qual deus tem o melhor visual? Eu acho que eu diria Atena, tá? Assim, de mitologia greco-romana eu diria Atena, mas acho que de todas as mitologias, eu acho que talvez eu traria Shiva, da mitologia hindu. Tá, os deuses hindus, eles são bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Com toda aquela coisa da arte renascentista, eu acho, e etc. Mas para mim, os deuses hindus, eles são os mais bonitos, assim, porque eles têm a pele é diferente, os adereços que, que eles usam é diferente, eles têm vários braços também, sabe? E os Zeus, o que você falou sobre o Zeus, sabe? Assim, ele era um deus muito poderoso, ele era um deus muito importante. Mas a gente também não pode fechar os olhos para as coisas erradas que ele fazia. Tipo, quando a gente vai estudar mitologia, sabe? A gente vai vendo umas coisas que hoje em dia já não combina mais, sabe? Claro que isso é um retrato da sociedade que era da época, mas tem umas coisas que Zeus fazia, por exemplo, que já não orna mais, sabe? Não combina mais. Mas sim, a figura do Zeus, a aparência do Zeus é uma coisa que influenciou bastante a nossa cultura, né? Tanto que sempre que a gente tem aí um personagem principal, um rei principal, um mago principal, ele sempre tem essa coisinha de Zeus, que é a barbona e a voz imponente e esse cara grande, sabe? Então, sim, o visual dos Zeus realmente muito interessante, mas para mim, particularmente, eu prefiro a Atena, eu acho bem mais legal. Uhum. Na minha opinião, o melhor deus também é da religião hindu e tal, é Ganesha. Uhum. Eu acho incrível, mano, é da hora demais, é da hora demais. Inclusive, mano, quanto tempo tu passou estudando as mitologias e tal? Quanto tempo, pra, tipo, você saber muito bem? Quanto tempo que tu passou estudando? Tipo assim, eu comecei a ler mitologia, eu tava acho que no primeiro ano do ensino médio, por aí, sabe? E aí eu fui lendo, eu fui jogando alguns jogos também que tem base mitológica. Claro que a gente tem que tomar cuidado porque alguns jogos eles não contam a mitologia como ela realmente é, tá? Então a gente, inclusive quando a gente joga um jogo e aí a gente vai ler a mitologia, a gente fica até tipo meio assustado, tipo, não, mas não foi isso que o jogo falou, mas isso não é problema nenhum, sabe? Mas eu comecei no primeiro ano, isso foi eu acho que 2015, eu acho, 2014 por aí. E eu sempre fui lendo, sabe? Eu ia lendo os mitos sozinhos, eu comprei livros também que falam de várias mitologias juntas, de diversas culturas, e também comprei alguns livros que são mais próprios, assim, sabe, de uma mitologia específica.
Mas faz bastante tempo até. Mas o mais impressionante é que, assim, por mais que eu já tenha lido bastante sobre mitologia, eu ainda me deparo com coisa que eu não tinha ideia. Nenhuma. Entendo, pô, também, né? A mitologia é vasta. É, É bastante coisa. impossível. É impossível, né? Alguém saber de tudo. Acho que é bem possível. Acho que é muito difícil, muito difícil. Aliás, mano, eu queria te perguntar uma coisa do Minotauro e tal. Uhum. O que o Minotauro representa? Por exemplo, todos os deuses representam alguma coisa, né? Tudo Uhum. representa alguma coisa. O Minotauro ele representa o quê? O Minotauro, ele é uma criação, na verdade, que é feita meio que como uma punição para o deus Mino, né? Que o deus Minos, ele era... Deus não, o rei Minos, ele era rei de Creta, e aí ele mandou construir todo aquele labirinto lá com o intuito de jogos, para as pessoas entrarem lá dentro, etc. E aí ele não tem uma representação em si, pelo menos não a criatura do Minotauro mesmo que a gente conhece. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, o touro ou o boi mesmo, que é a cabeça dele, né? O Minotauro ele tem uma cabeça de boi. Aí a gente estaria falando de Dionísio. Né, o boi e o touro, eles representam Dionísio. Agora, já o próprio Minotauro, ele não tem um significado em si, somente uma punição de Minos mesmo. É interessante porque a esposa do Minos, ela é amaldiçoada nesse mito para se apaixonar pelo Minotauro. E, inclusive, ela se disfarça de vaca para que ela consiga ter relações com ele. Então, é realmente uma forma de punição pro rei de Creta, entendeu? Mas ele, propriamente, não tem um significado muito específico. Desculpa. Mano, e tipo, é muito bizarro essa coisa, né, mano? Esse vestido de vaca. É quase a mesma parada do Loki lá. Aham. Mano, é muito bizarro. O problema, na minha opinião, o problema das mitologias é que tem muita coisa bizarra. Cara, e por mais que seja da hora, divertido, Uhum. engraçado, pô, mano, é bizarro demais. E eu sempre me perguntei, por exemplo, quem foi que criou? Entende? Por exemplo, quem é que criou a mitologia do Loki? Quem foi Uhum. o cara que criou Zeus? Quem que foi? Tipo, você sabe quem foi? Não tem uma pessoa exata. A gente tem poetas que escreveram esses mitos, né? Ovídio é um deles, Homero é outro, mas ao mesmo tempo não é nem confirmado que essas pessoas realmente existiram, tá? Tipo, existem teorias que dizem que o Homero nunca existiu. Enquanto a mitologia nórdica, a fonte da mitologia nórdica são poemas que se chamam Edda em prosa. E aí é o único documento assim que eu sei original que a gente tem em mitologia nórdica. Então não dá pra gente precisar, entendeu? Tipo, foi o Joãozinho que escreveu, que inventou Zeus, sabe? Não dá pra gente precisar. Mas falando um pouco sobre isso que você falou da mitologia ser bizarra, tá? Eu super concordo com você. A gente tem mitos aí completamente fora da casinha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é mitologia, tá? Eu acho que todas as mitologias que eu li, elas têm um aspecto bizarro, elas têm um mito bizarro, e elas têm coisas que a gente prefere não falar sobre porque é muito estranho. Como, por exemplo, o próprio incesto. Sabe? E assim, eu não tô aqui passando pano para incesto, tá? De modo algum, mas eu quero só deixar claro que, assim, igual eu tô batendo nessa tecla, não só aqui nesse episódio, mas também no meu podcast inteiro, a mitologia é um reflexo da sociedade. E aí, nessa época, a gente tem tantos mitos sobre incesto, porque nessa época a gente tinha bastante incesto, sabe? Então é muito estranho, é muito bizarro. Por exemplo, o mito de Édipo, para mim é o mito mais bizarro que tem, mas é o mito mais mitológico que tem, que é um cara que ele é mandado embora pelo pai dele no começo da vida dele, porque o pai recebe uma visão dizendo que ele vai morrer pro filho dele. E aí o pai pensa: nossa, não, eu não posso fazer isso, vou mandar meu filho embora para eu não morrer, porque o pai dele era um rei. E aí tá, e aí o Édipo é mandado embora, é criado por outra família, e algum dia, por um acaso, ele se depara com o próprio pai,
e ele mata o pai dele em uma briga aleatória, e depois ele vai para a cidade que o pai era rei, e lá tá todo mundo muito triste, porque o rei morreu, e ele se casa com uma mulher. E essa mulher se chama Jocasta, e ela era a rainha, e ela era a mãe dele. Mas ele não sabia que ela era mãe dele. E aí ele se casa com ela, ele tem filhos com ela. Então, tipo assim, o quão bizarro isso é. Um filho que não conhece a mãe e se casa com ela e tem filhos com ela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, tipo, colocar a mão na consciência e pensar, como que ele ia saber que ela era mãe dele? Ele não ia saber, não tem como ele saber. A gente não tinha exame de DNA naquela época, sabe? Então é uma coisa muito bizarra, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito mitológica. Todos os mitos têm isso, sabe? Uhum. Então eu acho bizarro também, mas eu acho muito legal. Pô, é legal. Mano, também tem aquela história das crianças que foram criadas por um lobo. Que, Ah, tá, sim, aham. pô, mano, é da hora demais. Só que eu não me lembro de qual mitologia que é, mitologia É da grega mitologia mesmo? romana, você tá falando de Rômulo e Remo, que fundaram Roma, né? Uhum. Sim, pô, é da hora demais, da hora demais. Você poderia explicar um pouquinho dessa história pra galera que tá escutando? Então, essa história eu não me lembro dela muito bem, porque eu ouvi ela na escola quando eu fui estudar sobre Roma, mas pelo que eu me lembro, eram duas crianças que elas foram abandonadas e elas foram criadas por essa loba. E aí essas duas pessoas vieram a fundar Roma, né? Só que aí a cidade ela era dividida e, pelo que eu me lembro, em algum momento os irmãos não se deram muito bem e um acabou matando o outro, né? E aí ficou com o domínio de Roma, acho que foi o próprio Rômulo mesmo, e aí ele ficou com o domínio de Roma inteiro para si. Mas isso é verdade. E assim, é verdade no sentido de, tipo, realmente existe esse mito, não, de que Ah, aconteceu. tá. Mas o que eu Tá. quis dizer é que, assim, né, nessa época, as pessoas também gostavam bastante de inventar mitos para fortalecer uma coisa, sabe? Do tipo, ah, não, aquele cara ali é dito que ele matou uma serpente tal, não mexe com ele, porque ele é um filho de tal pessoa, sabe? Então, nessa época aí, a gente também tinha bastante mito que fazia isso. Mitos que não, realmente, que era criado pela pessoa ali na hora, sabe? Mas justamente para engrandecer a posição dela, do tipo, ai, nossa, eu sou o cara, sabe? Uhum. Você acha que existia tanto mito assim de irmão matando irmão por conta que isso acontecia muito antes? Ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, Uhum. porque não só isso, olha, eu acho que todos os mitos que a gente, tudo que a gente tem uma repetição no nosso mundo é porque ela acontece muito, tá? Então eu acho que os mitos também eram assim, e aí a gente tem também o próprio, na Bíblia a gente tem Caim e Abel, se não me engano, né? Que também acontece na Bíblia, a gente tem aí um reflexo disso na mitologia, a gente tem briga de irmãos na mitologia, né? Zeus, Hades e Poseidon. Temos também o próprio Odin e Loki, né? Então eu acho que era bem comum na época, sim. Uhum. E, cara, por que tu acha que a maioria das figuras brabas, né, das mitologias e tal, eles eram sempre criados como uns completos cornos? Eu não sei se tu gosta de palavrão, eu não sei se Não, tu tô de liga. boa. Ah, tá, os completos filhos da puta. Pra ser... por que tu acha isso, né? Por exemplo, Zeus. Zeus era um completo, a gente Uhum. sabe isso. Por que tu acha que era assim? Você acha que era pra falar, ó, cara, esse cara aqui, ele é o mais forte, ele pode fazer o que ele quiser? Você acha que era assim? Eu acho que é porque a gente sempre presta mais atenção em uma figura que supera uma vida muito ruim. Entendeu? Por exemplo, o próprio Hércules. Hércules era um semideus que era para ele morar no Olimpo e etc. Mas não, ele não mora no Olimpo porque ele é filho só de Zeus com uma mortal e não de Zeus com Hera, por exemplo. E aí, ele é uma pessoa que tem uma vida horrível porque a Hera testa ele em 12 trabalhos completamente impossíveis e sem noção alguma. E no final, quando esse cara consegue vencer esses 12 trabalhos e ele é imortalizado no Olimpo, a gente fica tipo, caralho, esse cara é muito foda, sabe? Então a gente se atrai muito mais pela pessoa que teve uma vida completamente miserável e sobressaiu disso, do que por uma pessoa que já desde o começo tem uma vida incrível e
sabe? É muito mais fácil para essa pessoa atingir isso. Então é por isso que eu acho que a gente tem tantos heróis. Isso acontece mais com heróis, né? São heróis que são criados dessa forma, assim, que tem esse perrengue. Mas os deuses são insuportáveis, os deuses são chatos, os deuses são mesquinhos. Eu acho que é por isso que os deuses gregos, principalmente, eles são tão humanos. Porque eles são gente, os deuses gregos, assim, ó, se você não percebeu, você para um pouquinho e você pensa. Os deuses gregos, eles são um completo reflexo de um ser humano. A Atena, quando uma mulher aleatória fala para ela que ela consegue tecer melhor que ela vai em uma competição contra a mulher, disfarçada inicialmente, depois ela revela que ela é Atena. Ela ganha da mulher e depois ela transforma a mulher em uma aranha. Então é tipo assim, eu sou tão poderoso, esse é o pensamento dos deuses, tá? Eu sou tão poderoso que se você falar mal de mim, eu vou te matar, eu vou botar fogo em você, eu vou fazer você virar uma coisa. Então os deuses gregos, eles são completamente mesquinhos. Eles têm, e essa é a definição de divino para mim, tá, ô Lorenzo? É uma pessoa que tem tanto poder que ela faz o que ela quiser. Essa pessoa que tem poder, ela vai se submeter a um mortal aleatório falando mal dela? Não vou fazer isso, eu vou ali, eu vou te matar, dá licença, você tá falando mal de mim, como assim eu não pinto melhor que você? Dá licença, eu vou te matar agora. E aí é claro que daí a gente entra naquela posição de deuses, mas a gente tem deuses bons e a gente tem deuses ruins, Hades era um deus ruim. Não, ninguém nunca disse isso, sabe? Quem disse isso foi a Disney lá no filme do Hércules. Mas se a gente for ler a mitologia, a gente não tem essa retratação dos dois lados, não. A gente tem todos os deuses. Eles agem tanto para o bem quanto eles agem para o mal. Mas, na verdade, no fim das contas, eles agem pelo interesse deles mesmos. Se convém a eles fazer isso na hora, eles vão lá e vão fazer. Uhum. Então, praticamente, ser divino é ter a total liberdade para fazer o que você quiser. Isso. Mesmo se for necessário usar força. Isso é basicamente isso. Por conta que mano. Tipo, não há maior liberdade que isso. Não há. Ninguém é assim. Pouca gente privilegiada ao ponto de fazer isso. Você tem poder ilimitado, sabe? Uma coisa que eu fiz essa pergunta no começo do meu podcast, é assim, ó. Você tem poder ilimitado. Você que está ouvindo a gente agora, se imagina, você tem poder ilimitado, você é um deus. Pode escolher qualquer deus. E aí, com todo esse poder e com todos os seus feitos, cara, você é incrível, você matou a Hidra, você matou titãs, você salvou o mundo. Chega um mortalzinho aleatório e ele começa a falar mal de você. Você vai fazer o quê? Você tem duas opções. Você pode chegar nele e falar, olha, não é bem assim, tal. Você pode querer bancar o herói. Mas você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso ou você vai simplesmente dar um chega pra lá nele? Porque não tem consequência. Você é o Deus. Não tem consequência. Atualmente a gente tem um filtro moral, né? Do tipo, eu não posso fazer isso porque as pessoas vão me olhar estranho, ou eu não posso fazer isso porque é contra a lei, etc. Mas não. Quando você é um Deus, você não tem esse filtro moral. Então, para mim, quando as mitologias retratam um Deus dessa forma, um Deus que realmente usa o poder dele como ele bem entende, é a melhor mitologia. É a melhor religião, assim, digamos, sabe? Porque ela é real. Ela é real. Para mim, os deuses gregos, se eles existissem, eles seriam exatamente igual aquilo. Sem tirar e nem pôr. Eu acredito que mesmo se tivesse alguém que falaria, não, usaria meu poder para o bem. Tudo bem, tu pode usar. Só que eu acredito que no decorrer do tempo você ia ver que não ia mudar nada. Tipo assim, uma hora você ia perder. A gente até tem, tá? A gente até tem aí a Diana. Diana é Artemis na mitologia grega. E Diana é o nome dela em romano. Ela tava num bosque. E aí Diana não, perdão. Atena, é a mesma história. Ela tava num bosque e um cara vê ela tomando banho. E ela cega esse cara no momento em que ele vê ela tomando banho. Então, tipo assim, primeiro, a gente tem um cara andando num bosque aleatório que vê uma deusa. Ele não tem culpa disso. Ele viu uma pessoa tomando banho, aconteceu. Ele tava andando no bosque. E aí ela tira a visão dele. Só que aí ela fica com dó dele. E ela dá um poder interior para que ele consiga ter visões. Daí, tá? Tipo assim, ela não restaura a visão, mas dá esse poder para ele. Mas enfim, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem aí deuses que são misericordiosos de vez em quando, mas no fim das contas, não. A Atena podia muito bem ter falado, dá licença, eu tô tomando banho, sabe? Ela não precisava ter cegado ele. Mas
foda-se, ela é forte, sabe? Não, eu vou te cegar, ninguém mandou você me ver, sabe? Dá licença. Então, tipo assim, é isso. O divino é isso pra mim. Uhum. Cara, assim, você acha que, assim, é que eu não sei muito bem, mas na mitologia, sempre que um mortal ele vai ter um poder divino e tal, ele precisa dar alguma coisa ou não? Por exemplo, você ganha aí o poder se tu me der, sei lá, um ano da sua vida ou um braço. Isso tem na mitologia ou não? Tu quer dizer tipo um pacto, assim? É tipo uma troca. Uhum. Então, olha, o único caso que me vem na memória agora, nesse sentido de mitologia, aconteceu com Midas. Eu acho que você provavelmente já ouviu falar, é um conto bem popular. Midas era um cara, ele era um rei, ele era bem famoso, assim, bem poderoso, e ele um dia, ele ajudou um sobrinho do deus Dionísio. Esse sobrinho estava muito bêbado, estava perdido por aí, e ele deu abrigo para ele por um dia, sabe? E aí o Dionísio foi lá buscar esse sobrinho dele, esse primo, e falou: Olha, Midas, você agiu muito bem, muito obrigado por ter cuidado do meu sobrinho, e agora eu vou te dar uma coisa. Pode escolher o que você quiser, eu vou te dar. E o Midas ele pede para que tudo que ele toque vire ouro. E aí o Dionísio dá para ele. Só que aí é literalmente tudo que ele toca vai virar ouro. Então ele vai comer uma maçã, a hora que ele toca na maçã, a maçã vira ouro. A hora que ele vai beber vinho, a hora que o vinho está escorrendo pela garganta dele, vira ouro líquido. Então acaba sendo um dom que é impossível. Então, assim, na mitologia a gente tem alguns mortais eventualmente fazendo pedido para deuses, mas geralmente nunca acaba bem, tá? Na mitologia é uma coisa, inclusive, até uma coisa que eu falo no podcast. Na mitologia tá tudo bem, mas não fica tudo bem por muito tempo, porque vai acontecer alguma coisa. A relação dos deuses gregos com os mortais é uma relação muito ruim. É uma relação de superioridade mesmo, sabe? Os deuses, não, ó, eu sou isso e acabou. Os deuses, eles realmente tratam os humanos como se eles fossem objetos que podem ser usados por eles, como eles bem quiserem. Claro, assim, a gente tem a ascensão de alguns mortais, tá? A gente tem a ascensão aí, por exemplo, de Jacinto, que era um mortal, que ele foi amante de Apolo. E o Jacinto acabou morrendo, mas aí o Apolo, tipo, transformou ele numa flor e eternizou ele, sabe? Mesma coisa aconteceu também com um outro mortal, agora que eu esqueci o nome, mas ele se torna amante de Zeus e Zeus leva ele para morar no Olimpo com ele. Então, assim, isso são mortais privilegiados, mas se você for procurar na mitologia, você vai encontrar pouquíssimos exemplos, porque os deuses realmente não gostam dos humanos. É só mais um povinho para eles brincarem. Isso os deuses gregos, tá? Os deuses gregos. As outras mitologias é diferente. Entendi, mano. Pra tu ser privilegiado, tu tem que ser amante de um deus. É isso. Basicamente é isso. É tipo você ser amante de um sheik árabe. É tipo isso. Tipo, você tem que ter uma relaçãozinha ali. Uhum. E, cara, por exemplo, lá no começo você me falou que quando você mata um deus, tem muita consequência. Uhum. Então, você deu até o exemplo de Atena, então. E aí a gente sabe que, não, Cronos era um titã, né? Mas quando você mata um titã, por exemplo, por exemplo, Gaia, que era da natureza e tal, tem consequência também? Tem a mesma consequência que matar um deus? Então, sim, porque os titãs eles têm a mesma representação, mas quando a gente tem que diferenciar uma coisa na mitologia que é assim, a gente tem a personificação do deus e a gente tem o que o deus realmente é. Então, por exemplo, Gaia, a representação de Gaia pode ser sim uma mulher que é toda coberta em flores e que representa a natureza, mas Gaia é a terra, literalmente, ela é a terra que a gente pisa. Então, se você está pisando na Terra, você está pisando em Gaia. Urano é o céu. Ele é literalmente o céu, ele fica em cima de Gaia. E aí, Cronos é o tempo. E esses titãs, com exceção do Urano, se não me engano, eles foram presos no Tártaro. Então, por exemplo, Cronos não morreu. Cronos foi preso no Tártaro. Então, o efeito dele ainda existe, sabe? O tempo ainda existe. Mas aí, a Gaia, por exemplo, ela é uma titã que ela não foi presa no Tártaro.
Ela é uma titã que continua existindo numa boa, na dela, igual Prometeu, por exemplo. Então, assim, as consequências de matar um titã são exatamente iguais à de matar um deus, pelo menos penso eu, sabe? Você teria o fim do efeito que ele representa, mas, ao mesmo tempo, alguns titãs, eles passaram os efeitos deles para outros deuses. Então, a gente tinha, por exemplo, Hyperion. Hyperion era o titã Sol. E quando os deuses ganharam dos titãs na guerra, na titanomaquia, o Hyperion passou o efeito dele de Sol para Apolo. Então, meio que, tipo assim, matar o Hyperion agora não faria tanta diferença, porque a gente já tem um Sol novo, que é o Apolo, entendeu? Então, se a gente tem aí essa transferência de efeitos, até que tá tudo bem matar um titã. Agora, caso contrário, não. Mas a maioria dos titãs, eles não foram mortos, eles foram presos. Uhum. Mano, uma pergunta que me surgiu aqui também, por exemplo, você estuda mitologias e tudo mais, e a gente sabe que as pessoas são tudo corno, né? A gente sabe que as pessoas são corno e tudo mais. Então, eu não sei se tu já ouviu, mas provavelmente alguém deve estar perguntando para uma outra pessoa que estuda mitologia, mano, por que tu tá estudando isso? Você sabe que não existe, entende? Você sabe que não existe e tal. Então, eu queria saber qual é a sua resposta para isso. Você estuda alguma coisa de algo que não existe, ou existiu e tal, e daí alguém vem e te faz essa pergunta. O que tu responde? Tipo assim, eu estudo mitologia. Eu comecei a estudar mitologia por gosto, inicialmente. Eu achava muito interessante, muito legal. E depois, no fim das contas, começou a ser uma coisa mais porque eu sou escritor. E aí, todas as minhas escritas, ela tem uma base mitológica. Não necessariamente que ela é a mitologia pura, mas elas têm base mitológica, sabe? E a gente vai ver base mitológica em muita coisa que a gente assiste hoje em dia, tá? Tem bastante referência de mitologia. Mas eu acho que não tem outra resposta a não ser simplesmente porque é legal, sabe? Tem bastante coisa que a gente lê e que a gente vê que não existe, mas a gente faz tudo isso porque é uma coisa legal, sabe? É interessante. E o mais legal de estudar mitologia não é só porque assim a gente tem essas coisas bizarras, mas é justamente porque ela é um reflexo do que o povo pensava na época, sabe? Então, tipo assim, eu, pelo menos, eu acho super interessante isso. Então, quando uma pessoa me pergunta o porquê estudar mitologia, essa é a minha resposta, porque é legal, é interessante. Uhum. E, cara, essa resposta que tu deu vale até os dias de hoje, sobre essa coisa de mudança de geração, se adaptar. Por exemplo, né, você falou agora que representou lá, né, aquela época e tal. Até hoje isso vale. Por exemplo, quando o homem foi à Lua, surgiu o Quarteto Fantástico, entende? Por conta que envolvia ciência. Anos 90, na era da psicodelia, surgiu o Doutor Estranho, para ter essa coisa mística, por conta que nos anos 90, pô, o auge, né, dos hippies e tudo mais. E isso é da hora. Por exemplo, isso vai até os dias de hoje. Por exemplo, você viu, provavelmente tu deve ter visto ou não, lá do Superman, né? Do Superboy aí, que o filho do Superman é gay e ele se revelou. O Pi, na verdade. Então, isso vale até os dias de hoje. Normalmente, arte é o que é representação das épocas, né? Sim. É isso que é. Só que a galera não entende. A galera não entende isso. Não. É porque, assim, uma coisa. A gente até acaba entrando aí no campo da comunidade LGBT, né? Que daí tem muita gente falando. Inclusive, eu fiz até um post sobre isso no Instagram do podcast, no dia do Orgulho LGBT, que as pessoas falam. Ah, mas isso é um argumento bem velho, bem batido já, tá? Mas ainda tem gente que usa de que antigamente não era assim, porque isso agora é assim porque era moda. Não é, gente, ó, na mitologia aqui, ó, só nessa nossa conversa aqui de quase uma hora, eu citei já 2 exemplos de deuses que se relacionaram com pessoas do mesmo gênero, sabe? Então, assim, é uma coisa que sempre existiu, porque é um reflexo da nossa sociedade,
sabe? E você citar aí o Quarteto Fantástico e citar essa coisa da Marvel e da DC é interessante porque são novas mitologias que surgem, tá? A gente tem essa mitologia mais antiga, greco-romana, nórdica, etc., e ok. Mas a gente também tem mitologias novas, a gente também tem mitologias recentes, por exemplo, a mitologia do H.P. Lovecraft, que aí a gente tem chamado do Cthulhu e todos os mitos dele, sabe? Isso também é uma mitologia. E são coisas que são criadas, gente, assim, ó, uma coisa vocês têm que colocar na cabeça de vocês, tá? Não necessariamente dos seus ouvintes, eu tô falando aqui para todo mundo. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que mitologia é um reflexo do que a gente vive. Não tem mais, não foge disso, é um reflexo. Às vezes são respostas para o que a gente não sabe responder, às vezes são reforçamento de coisas que nós fazemos para justificar o porquê nós fazemos, tá? Então, a mitologia, ela é isso. E qualquer pessoa que desvia disso e que diz, porque não era assim, porque na mitologia nunca falou disso, porque a mitologia tá interpretando errado a mitologia. Não tá interpretando errado, tá até bem claro isso, sabe? É bem óbvio que é um reflexo da sociedade que a gente vive, ou que vivemos antigamente, sabe? Uhum. Cara, você falou que deuses são basicamente representação do desconhecido e tal, né? Por exemplo, tem o deus do vinho, né? O deus Tem, do vinho é o deus Dionísio. da uva. Então, os caras criaram por conta que eles não sabiam como era criado o vinho. Então, é que não necessariamente, é porque assim, por exemplo, a gente tem a representação, os deuses, eles representam um conjunto de coisas, tá? A gente tem deuses aí que tem diversos significados. Na mitologia hindu, então, nossa, isso aumenta muito. Mas, por exemplo, no caso de Dionísio, quando você louvava ele, você estava louvando ele para uma festa boa, para uma festa de muita. É que Dionísio também não está relacionado só ao vinho, ele também está relacionado ao sexo e às orgias e etc, sabe? Mas aí você louvava Dionísio para isso, para que você tivesse, sei lá, uma festa boa, para que a sua safra de colheita de uvas fosse boa e coisas nesse sentido, sabe? Não necessariamente ele precisa ter, não necessariamente os deuses representavam o desconhecido, mas eles representavam essa força que você podia rezar, que você podia pedir para que a coisa na sua vida desse certo. Esses dias eu estava tendo uma discussão muito interessante que era assim, ó, a gente tá tudo bem pra gente quando a gente entende que a nossa vida não depende de nós, ela depende de uma força superior, né? Ela depende aí de Deus. Eu preciso pedir para Deus, não criticando nada, tá, gente? Mas só falando aqui mais ou menos dessa discussão mesmo. Aí a gente tem o pensamento, eu preciso passar numa prova, vou rezar para Deus. Quem nunca fez isso, sabe? E aí você reza, você vai bem na prova, você vai mal na prova. Mas e aí, quando você não tem ninguém para rezar? Sabe, tipo, não, só depende de você mesmo. E aí, nessa discussão, estavam falando que se só depende de você, a partir do momento que você entende que só depende de você, meio que você fica um pouquinho mais desesperado, sabe? Porque as coisas é só você que pode fazer, você não pode pedir ajuda para um divino. Então, os deuses, eles são essa representação, eles são a representação desse ser divino que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode chorar, que a gente pode pedir para matar uma pessoa pra gente, sabe? Então, ele é essa força superior que a gente pode recorrer, porque nós mesmos não conseguimos fazer 100%. Uhum. Sim, é muito mais fácil, né, mano? Se a É, gente pensar assim, é muito mais simples, pois, mano, eu tô precisando de dinheiro, beleza, vou rezar aqui pro teu vou dinheiro. rezar para Deus. Exatamente. É muito mais fácil. E, cara, eu acho isso incrível, entende? Eu acho isso incrível. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o estoicismo, né? A gente tem o estoicismo que é quase isso. Que é o quê? Tá, beleza. A minha vida não depende de mim e eu não posso resolver todos os meus problemas. Ou seja, se eu tô com um problema, cara, esse problema pode fazer parte de um problema muito maior. E eu não vou saber resolver. Então o quê? Beleza, então vamos esperar a vida resolver. Entende? Uhum, uhum. E é assim que funciona, por conta que é assim que funciona, entende? Muitos problemas que a gente não vai conseguir resolver sozinho. A gente não vai conseguir. Sim. Por conta que, mano, tudo depende de algo,
entende? Tudo depende de como aquilo funciona. E a gente nunca vai conseguir resolver. Então, se a gente viver sabendo disso, acho que a gente consegue se interessar muito menos. Se a gente tem alguém para recorrer ali, parece que fica muito mais fácil, a gente fica muito mais calmo. Uhum. Sim, mano, e me diz uma coisa, você falou que é escritor, né? Eu também sou e tal. Então, você fez um livro, né? Você fez um Uhum. livro lá, o Jardins Tectônicos, é isso? Os jardins catônicos, Uhum. E quanto tempo demorou para escrever? E do que se trata? Eu demorei para escrever esse livro 1 ano e meio, mais ou menos. Assim, ele desengatou, eu consegui escrever bastante quando começou a pandemia. Antes eu fui escrevendo ele bem aos poucos, assim, até porque eu tenho a faculdade também, né? E daí eu não consigo sentar, às vezes, para escrever. Mas eu levei 1 ano e meio, mais ou menos. E é um livro que conta uma história de um médico que ele entrou em depressão, porque ele entrou em uma depressão e um luto profundo depois que a filha e a esposa dele morreram. De uma doença. O mais bizarro é que eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia. E aí esse livro ele é sobre uma pandemia, sabe? E aí a hora que começou a pandemia eu tava escrevendo, eu fiquei, meu Deus, tô escrevendo, vou conseguir escrever bem certinho sobre o que é ficar isolado. Mas, enfim. E aí é essa história principal, só que eu fiz um estudo do luto que, dependendo do estado que a pessoa entra ali no luto, ela pode acabar tendo alucinações e ter problemas mais graves. E é isso que eu exploro no livro, só que por um viés mitológico. Eu acabo inserindo ali alguns contextos, alguns mitos e criaturas mitológicas mesmo, que é o meu jeitinho, né? Que é por isso que eu estudo mitologia, para eu conseguir escrever sobre essas coisas. E assim, eu não vou entrar mais no livro, porque é um livro de suspense e aí eu acho que. E mistério. E aí eu acho que se eu falar mais, acaba que estragando, sabe? Mas inicialmente é isso. Uma pessoa que acaba alucinando aí por causa do luto. Pô, que da hora, mano, que da hora. Mano, e eu acho da hora. Cara, eu prefiro muito mais livro onde tem uma figura ficcional que representa algo sério. Eu acho que fica muito mais legal, acho que fica muito mais Sim, divertido, Eu também achei. misterioso também. Era uma preocupação que eu tinha, porque eu queria escrever sobre mitologia. Eu tinha escrito um conto há muito tempo atrás, estava no ensino médio ainda, que era também de suspense, mas ele também era de mitologia. Só que eu me preocupei bastante em manter o mais real possível. E a mesma coisa eu fiz no meu livro, sabe? Porque no, assim, enfim, não quero dar spoiler, mas eu me preocupei bastante em manter real, porque para mim, quando é um terror real, quando é um suspense real, a gente fica com bem mais medo, sabe? É tipo o filme da Freira, assim, por exemplo. Não sei quem assistiu, mas o filme da Freira é um filme de terror. Só que eu não fiquei com medo daquele filme porque ele é muito mitológico, ele tem muita coisa irreal, sabe? E aí não me parece verdade. E aí eu também não fico com medo, porque não me parece verdade, sabe? Aí, por exemplo, você parte, por exemplo, para Hereditário, que é um filme de terror e que ele tem um cunho mitológico, um cunho religioso, mas ele é bem real. E aí você se caga de medo. Então, assim, é uma coisa que eu tentei manter no meu livro, sabe? Uma linha aí entre a realidade e o mitológico. Uhum, eu entendo, mano. Eu tô escrevendo um livro sobre deuses também, só que o problema é que isso é antes de eu ter uma depressão por conta que eu tive que apagar. Eu fiz uma burrada lá, né, onde eu tive que iniciar meu tablet. Mano, Uhum. eu apaguei 500 coisas que eu tinha escrito. É, Nossa, meu Deus, que terror. que terror, né? E, mano, eu tava escrevendo uma história que era a história mais aleatória possível. Tava Uhum. tendo lá uma festa no Olimpo, uma festa no Nirvana, na verdade, e vários deuses estavam reunidos, e eles precisavam de alguém para tocar nessa festa. E a cada 100 anos eles se reúnem e alguém precisa escolher um cantor, né? Alguém Uhum. incrível para tocar lá. E daí, dessa vez, era a vez de Buda. E Buda escolheu um pianista do subúrbio de Guaratinguetá Uhum. para tocar. E, Uhum. e daí ele fala o incrível é. E daí os deuses falam, pô, por que tu escolheu essa porra aí? Você podia escolher qualquer um, mano, qualquer um que Uhum. existiu. E aí a história inteira trata de como alguém que, que fica o tempo todo se reprimindo, o tempo todo, não mostrando quem realmente é,
como ele pode acabar inibindo suas habilidades. E daí eu coloco vários deuses. Por exemplo, eu coloco o deus celta do amor para Buda e essa pessoa falarem sobre relação de pai e filho, como é que é uma relação que não é muito boa. Eu coloco Ganesha também, eu coloco vários deuses para falarem, ó, mano, como é que é a relação, entende? Como é que a gente consegue fazer? E daí no final ele consegue ser ele mesmo. Ele consegue ser ele, daí enquanto ele toca piano, o garoto começa a chorar. Por conta que na casa dele, ele queria vender o piano para ajudar os pais. Mesmo os pais batendo nele, falando, pô, você tem que fazer algo útil da sua vida, em vez de só tocar piano. E daí ele não conseguia tocar, por conta que na cidade dele era muito violenta e ele não tinha paz. E daí ele era sempre assaltado e tudo mais. E é isso que eu gosto, mano. Eu gosto de representar liberdade. Acho que é a coisa que é a melhor coisa que deveria ter, que as pessoas deveriam reconhecer mais a liberdade individual de cada um. É uma história bem legal, e ela é uma história bem legal, assim, pra gente colocar deuses também, né? Que são, tipo, são seres aí superiores que têm esse entendimento maior, sabe? Eu gostei dessa premissa aí, dessa história. Sim, eu ia meter até Loki, mano. Eu ia meter até um deus indígena, que era um deus que já brigaram com o irmão, e o cara tinha problema também com os irmãos, daí o Loki conversava. O Loki falava, eu sei como é que o garoto tá sentindo, eu também tive muitos problemas com meu irmão e tudo mais. Daí no final ele ainda conversava com os deuses. E, tipo, a coisa do Buda é que eu acho foda, entende? Por conta que, mano, é Buda, não tem sinal maior de paz. Entende? Buda tá lá tentando ajudar um garoto e ele tá totalmente lelé da cuca, entende? Por conta da vida perturbada dele. Então, acho bem importante. Pena que essa história foi completamente apagada. Ai, pois é. Nossa, que tristeza. É que eu fui burro, mano. Eu fui burro. Eu sem querer, eu coloquei senha no tablet. Não sei como. Ai, meu Deus, nossa. Daí eu fui Não, ligar. mas tem que salvar isso em vários lugares. Eu salvo em vários lugares. Salvo no Google Drive, no Drive externo. Eu mando até no WhatsApp para eu não perder. Nossa, que terror, sério. Foi triste, mano. Foi triste. Mano, eu gosto de fazer podcast curto, então a gente pensava por aqui, tudo bem pra você? Ou pode, é que eu não sei se vai ter que sair ou não, e também pode ficar um pouco tarde pra você. Eu deveria, aliás, perguntar antes. Se a galera... Não, mas esse tempo tá de boa, tá de boa. Então tá. Mano, muito obrigado por participar, eu espero que tu tenha gostado. Aliás, se quiser roubar minha ideia, fica à vontade. Imagina. Eu já tô depressivo demais pra escrever aquela história. Não, imagina, você tem que escrever de novo. Nossa, você sabe que o bom da gente ter escrito uma coisa, assim, ó, a gente tem que olhar pro lado bom, tá? O bom da gente escrever uma coisa e depois reescrever ela é que ela sai melhor. Ela sempre sai melhor, tá? Porque a gente tem outra visão da história daí. É bem bom, assim. Eu acho que você deveria escrever de novo, porque eu tenho certeza que vai ficar melhor. E, assim, se você quiser me mandar um DM no Insta perguntando alguma coisa sobre algum deus, no que eu puder ajudar, tá? Eu ajudo, eu achei super interessante. Claro, pô. Eu tenho seu zap, qualquer coisa eu mando lá. E, mano, e é isso. Você quer divulgar alguma coisa pra galera? Aliás, eu espero que tu tenha gostado, que tenha valido seu tempo. E, mano, e é isso. Divulga aí pra galera que tu tiver que divulgar. Tá, eu adorei primeiro fazer parte, eu tava nervoso no começo, mas depois eu fiquei bem de boa. E assim, gente, eu tenho um podcast, né, igual eu tô falando aqui, chama Tudo de Mitologia. Ele tá disponível no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Você pode também seguir o podcast lá no Instagram, que é @tudo de mitologia. Lá eu faço uns postzinhos porque a mitologia tá muito conectada com arte, né? Então eu sempre posto as artes lá, sejam artes antigas ou artes contemporâneas. E é isso, gente. Vão lá me ouvir. Eu conto mitologia de uma forma bem descontraída, fazendo piada, porque eu sou bem palhaço. E é isso. Muito obrigada por ter me chamado. Cara, o prazer é tudo mesmo. O podcast vai estar disponível amanhã ao meio-dia já. É bem rápido, né? Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e tenha uma boa noite. Tá bom, boa noite.